Geri. Bom dia, então. Peço a palavra, presidente. Quem nos acompanha e a todos os colegas aqui presentes Peço também. a palavra, senhora presidente. Primeiro, realmente, esse assunto acaba sendo polêmico porque eu acho que há muita confusão. Algumas por desconhecimento, outras de propósito, algumas por fake news, que a gente sabe o quanto isso se espalha na rede, então as pessoas confundem todos os tipos de nomenclaturas possíveis, né? Desde liberação, discriminação e uma série de coisas que eu acho que tem que ser esclarecida quando a gente vota qualquer assunto aqui na Câmara. Então, em primeiro lugar, eu estava aqui procurando a lei de 2006, portanto, tem quase 20 anos, a lei que trata sobre a questão do uso de drogas no Brasil. E um dos artigos, que é o que deu origem a esse debate no STF, porque o próprio STF já disse várias vezes, não está descriminalizando o uso de alguma droga, porque isso cabe ao Poder Legislativo e nós sabemos disso. Mudar a lei cabe ao Poder Legislativo, não caberia ao Supremo. O que o STF faz por provocação de um processo que surgiu lá é fazer com que o artigo 28, que não teve a sua devida regulamentação desta lei de 2006, que diz que quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou desacordo com a determinação legal, será submetido às seguintes penas. E aí fala: advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade e o terceiro, medida educativa de comparecimento ao programa ou curso educativo. Este artigo já existe, foi uma lei aprovada no Congresso Nacional há quase 20 anos. O STF não tinha os parâmetros para dizer o que é o consumo pessoal, quantas gramas são. Aliás, o STF reduziu para maconha, porque aqui fala em drogas, não entra na questão, ele foi até aquém do que este artigo precisa para ser regulamentado, que seria também outro uso de droga, ele fala só na maconha. Então, acho que é importante deixar claro isso, que ninguém está liberando. O que busca esta normativa, ou esse julgamento que é em cima de um recurso especial, é criar os parâmetros para definir o que é uso pessoal e o que é tráfico. E aí os objetivos são vários. Primeiro, se a pessoa que está fazendo aquilo por uso pessoal, ela está apenas portando ou usando, ela pode ser tratada como saúde pública. Ela precisa de um tratamento, porque aquilo não está fazendo só mal a ela, está fazendo mal à sociedade também. Então, ela pode ser atendida por serviço público. Segundo lugar, se ela não for presa, faço uma pergunta aqui. Quem dos vereadores ou de quem está nos acompanhando em qualquer lugar já entrou num presídio aqui no Apanhador, por exemplo, que tem as 3 alas? Se tu for preso, se fores preso com um cigarrinho de maconha ou 1 grama ou 2 de cocaína ou de crack, tu vai para a mesma galeria dos traficantes. E se tu não entra no esquema de tráfico lá dentro, tu tá morto lá dentro ou quando tu sai, ou a tua família. Então, esse tipo de coisa só beneficia o tráfico. Se tu, ao invés de prender essa pessoa, tu dá outras punições ou outras medidas, tu tá tratando a pessoa e tu tá ajudando a sociedade. Tem outros benefícios que essa regulamentação também traz, que é, por exemplo, o que eu coloquei, né? Quebrar esse poder do tráfico é um, evitar a superlotação do presídio é outro, e fazer com que essa pessoa seja tratada
como uma dependente química, uma pessoa doente, uma pessoa que precisa atendimento, inclusive pelo SUS, mas ela vai ter medidas alternativas e vai ter medidas administrativas, vai ter uma série de outras punição. Só não será mais tratado como crime. Depois eu uso para terminar. Muito obrigada.